Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de janeiro de 2021. Bolsonaro deu uma notícia falsa ou imprecisa cada 4 dias, mostram institutos. A compulsão do presidente pelas redes sociais, ao fazer circular notícias falsas, pode levá-lo a um eventual processo de impeachment. Ele já cometeu e certamente seguirá praticando, em suas mensagens, crimes de responsabilidade previstos na Constituição do país. Um desses crimes de responsabilidade, para nos restringirmos na metodologia weberiana ao diagnóstico que denota a gravidade de todo o quadro, ocorreu quando ele declarou e postou que, se Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, quisesse saber como seu pai morrera, ele, Bolsonaro, capitão reformado do Exército, poderia contar. Fez isso de viva voz e nos canais digitalizados. O pai de Felipe, Fernando Santa Cruz, foi assassinado pela ditadura militar porque se opunha a esse regime de exceção e arbítrio. Bolsonaro inventou a versão de que Fernando fora morto por seus companheiros de guerrilha. Isso é, sim, crime. E o mandatário vai se corrigir? Chance zero. Há uma fronteira tênue, mas é uma fronteira, a envolver o funcionamento da rede neural entre impulsividade e compulsão. Fosse uma postagem aqui, outra ali, nas redes sociais estaria o presidente agindo por impulso. O uso sistemático de tais redes e a não veracidade de quase tudo o que espalha apontam, porém, para a compulsão e pode ela ser definida como um prazer negativo, aquele que a pessoa não consegue interromper. Por exemplo, um fumante inveterado quando acende o próximo cigarro já não tira da nicotina prazer que julga poder tirar, mas apenas alivia a dor biopsíquica do tempo em que ficou sem fumar. Assim é Bolsonaro com suas distorções nas redes sociais, e isso não significa que ele não tenha consciência da manipulação política e populista de sua atuação. Produção de lerotas. Bolsonaro vai acabar tropeçando nos cadarços dos próprios sapatos. Pode, sim, surgir impedidos e eventuais processos de impeachment pela frente. E, repita-se, não seriam inconstitucionais, porque a Constituição do país define tal comportamento como lesivo à responsabilidade do cargo de presidente da República. Na CPI das Fake News, a deputada federal Joyce Selmani afirmou que se montou uma estratégia, organizada pelo também deputado federal Eduardo Bolsonaro, para colocar em operação robôs nas redes sociais, remunerando com R$20 mil a empresa responsável pela criação. Como se vê, conforme avançamos nos fatos a história vai ficando mais grave, até porque Bolsonaro desafia, dizendo paguei sim. R$40 mil. Recebeu. Os mentores das notícias falsas que vão para o WhatsApp, de acordo com o depoimento de Joyce, estão instalados no 3º andar do Palácio do Planalto e compõem o chamado Gabinete da Raiva, coordenado pelo vereador Carlos Bolsonaro. A produção de lerotas tem objetivos claros: atingir desafetos e críticos do governo, manter o presidente e seus filhos na berlinda das redes sociais, e, finalmente, confundir a população, porque é dessa confusão que o populismo e o totalitarismo se alimentam. Fica evidente, dessa forma, que não é nada irreal quando se fala, aqui, que existe a perspectiva de um processo que pode afastar Bolsonaro do cargo. Além da CPI das Fake News, a sua vida se complica na investigação eleitoral que descobrirá se houve crime na campanha presidencial por meio do uso indevido do WhatsApp.
A ação está em mãos do corregedor do TC, ministro Og Fernandes, que declarou que convocará especialistas em tecnologia de informação para auxiliá-lo. O jogo é pesado. Na semana passada, o PhD em Antropologia da Informática David Nemer viajou às pressas do Brasil ao Zewa, onde mora, porque, segundo diz, recebeu ameaças quanto à sua segurança. O que ele faz? Nemer é pesquisador do WhatsApp bolsonarista e especialista em fake news nas redes sociais. O vício que o presidente possui em meios digitais pode facilmente ser mensurado em números. De 1 de janeiro a 13 de dezembro de 2019, ele postou 137 vídeos no Facebook, na média de 1 a cada 2 dias e meio. Dentre eles, narcisicamente, colocou imagens que o exibem cortando o cabelo e indo a um dos jogos do Flamengo. Como se nota, fatos da mais alta relevância republicana que vale o irritante, infantil e bestalhado, kkkk. Já que estamos falando sobre redes sociais. No primeiro semestre, o presidente fez 21 lives, nos 6 meses que se seguiram, aí disparou para 116. Governos populistas estabelecerem uma linha direta de comunicação com a população, não é novidade em nenhuma parte do mundo. Cada um a seu modo, os brasileiros presenciaram diversos deles como mandatários, a exemplo de Getúlio Vargas, Jânio Quadros e Fernando Collor, para ficarmos em 3 exemplos. Todos viraram o rosto para o Congresso, prescindiram de partidos políticos e capricharam na demagogia. Nenhuma dessas gestões teve um final feliz. Getúlio se suicidou em meio a um mar de lama. Jânio renunciou estrategicamente pensando que o povo reconduziria nos braços ao poder, calculou mal e acabou confinado pelas Forças Armadas. Collor sofreu impeachment. O problema maior da tática populista de Jair Bolsonaro é que ele radicalizou, aboliu praticamente a comunicação oficial e, ao inflar as redes, de como a porta-voz de si mesmo, vai aí uma boa dose de esquisitice até que vale outro, kkkk. Esse comportamento, como ficou demonstrado, passa pela compulsão por transmitir informações como ele quer que sejam passadas, sem se importar com a veracidade factual. Se isso é perigoso para o futuro do próprio presidente, é perigosíssimo para o presente da nação. É bom lembrarmos um detalhe que está passando despercebido no país. Os parlamentares triplicaram as penas máximas de punição para quem comete crime de calúnia, injúria e difamação nas redes sociais. Agora, responda rápido: por que será que Jair Bolsonaro insiste em vetar esse projeto de lei? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 9, Allan Kardec esclarece: fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito, da posse da verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos.
o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação, independente da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, que perpetuaria a animosidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, afirma Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questão 115. Neste sentido nos esclarecem os orientadores da codificação espírita à medida que avançam, compreendem o que os distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Em relação à sentença conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, explica Emmanuel no livro Vinha de Luz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e de menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, e demais e fala menos. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.